Esse é o programa Vale Mais. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Eu tô chegando agora com o nosso quadro A História de Hoje, mais um capítulo da vida real chegando. Vamos contar a história de hoje. O Brasil inteiro para ouvir a história de hoje. Henrique, quer dar minha opinião? Mais um capítulo da vida real, narrado em detalhes. No primeiro encontro, O meu relato de hoje é dizer que se ela tivesse amor próprio A história de hoje, com Henrique Vidal. ao ouvir essa história, porque caia fora, moça. Com vocês, a história de hoje. Boa tarde, Henrique Vidal. Decepção é a palavra que no momento me define. Sou uma mulher de 30 anos, sou professora e estou cada vez mais decepcionada com os homens. Cada vez mais eu tenho a certeza de que todos são farinha do mesmo saco. Eu quero muito, Henrique, que você conte a minha história no seu programa. Eu conheci um cara na academia e ele começou a se chegar. Eu não dou moral a ninguém, mas ele puxava assunto e foram incontáveis os convites para sairmos e eu sempre na defensiva. Até que depois de muita insistência da parte dele, eu acabei cedendo. Pensei comigo, deve ser um cara legal, né? Tem uma conversa boa. Vou aceitar o convite. Vamos jantar. Vamos ver no que vai dar. Aceitei, Henrique. E como consequência, eu ainda sinto um gosto amargo na boca. Não foi pela comida. Bom, eu te conto. Aquela sexta-feira à noite começava com a promessa de algo especial. Ele foi impecável. Escolheu um restaurante charmoso lá na Lagoa Seca, pediu vinho, puxou a cadeira, olhou nos meus olhos com uma atenção que me fez sentir a mulher mais importante do mundo. Durante horas, conversamos sobre música, viagens, sonhos. Eu confesso que eu estava encantada. Tinha a sensação de que, finalmente, alguém me via, me enxergava de verdade. Rolou até um beijo, delicioso. Estava tudo muito lindo. Mas quando a conta chegou, tudo mudou. Ele apagou com uma facilidade calculada e a atmosfera mudou. O clima leve evaporou, dando lugar a uma tensão silenciosa e sufocante. O tempo passava e a minha hora tinha chegado. Então eu disse pra ele, ei, deixa eu dizer pra tu, tá tudo muito bom. Ai, adorei. Mas amanhã eu tenho um trabalho cedo. Aí ele disse, oxe, tu já quer ir pra casa? Homem, à noite tem uma criança. Henrique, eu percebi que ele não gostou muito da ideia de me deixar em casa no meu horário. Mas eu insisti. E ele trancou a cara. Na volta para casa, no carro dele, ele não tentou me conquistar. Ele tentou me cobrar. Foi uma transição sutil, mas sinistra. A gentileza se transformou em uma exigência oculta. Ele começou a se aproximar com uma confiança de quem acreditava que a gente teria algo mais íntimo. Naquele momento, como um choque elétrico, a ficha caiu. Ele não estava sendo gentil. Não estava. Ele estava tentando acumular pontos. Como se eu fosse uma dívida pendente na planilha dele. Como se eu tivesse que compensar cada garfada do risoto e cada golada do vinho com o meu corpo, Henrique. Eu olhei para ele,
para aquele sorriso que antes me parecia encantador e que agora parecia predatório, e pensei com uma tristeza profunda: meu Deus, ai que decepção. Então era isso. Ele não estava sendo gentil. Ele tá querendo cama. Meu Deus, quantas mulheres já cederam nessa mesma situação. Ai, meu Deus, quantas se sentiram pressionadas a dizer sim, porque ele pagou um jantar e uma garrafa de vinho. Eu senti o peso da culpa tentar me esmagar. A voz na minha cabeça dizia, para não parecer ingrata: mulher, tu vai ser ingrata? Ei, tu saiu, tu curtiu, tu jantou, tomou vinho num restaurante que não é barato. Tu vai ser ingrata. Henrique, a minha consciência falava comigo, mas eu respirei fundo e a voz do meu amor próprio foi mais alta. Olhei firme para ele e respondi com a voz firme: deixa eu dizer uma coisa pra tu. Ó, a gente saiu, a gente comeu, aceitei sair com você, a gente tomou vinho, foi uma conversa maravilhosa, rolou beijo e eu gostei também, não vou mentir pra você. Mas se você fez tudo isso esperando algo em troca, o problema é seu. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu não te devo nada. A expressão dele, Henrique, mudou na hora. O encanto morreu e deu lugar a um desdém rude. Ficou claro que o meu limite o irritou. E foi ali que eu tive a certeza. Ele nunca quis me conhecer de verdade. Ele só queria levar para a cama um troféu que ele acreditava ter comprado. Henrique, na ida, no retorno para... Na ida, no começo de tudo, ele estava romântico, dirigindo calmamente, perguntando: tu quer escutar o que no carro? Diga aí, a trilha sonora é você que decide. Bota aqui no Spotify e você escuta o que você quiser. Porém, na volta, Henrique, ele ficou carrancudo e dirigindo como se estivesse com raiva. A cara dele fechou. Ficou dizendo que se eu não quisesse nada com ele, não deveria nem ter topado sair para jantar. Rapaz, era só dizer, assim, eu já levei tanto não, entendeu? Era dizer assim, não dá certo não, pra estar com esses bonecos, esses mimimi todinho. Oxi. Henrique, hoje eu sei, muitas mulheres cedem por medo, mas a única coisa que eu preciso respeitar é a minha vontade. Eu posso sim ir para a cama no primeiro encontro, sim, eu posso, mas porque eu quis, porque eu senti vontade, porque meu corpo disse sim, e não porque alguém pagou um jantar e uma garrafa de vinho. Henrique, o que ele fez não tem nada a ver comigo, é sobre o caráter dele. Gentileza não é investimento. Restaurante não é contrato. Insistência não é carinho. E o meu corpo definitivamente não é moeda de troca. Ele disse que eu tinha agido com muita grosseria, que eu fui muito chata, mas eu não penso assim. Henrique, essa é a minha história. Eu queria muito escutar as opiniões dos seus ouvintes sobre a atitude que eu tomei. E esse é o meu desabafo. E essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. E aí, gente, quem tem razão nessa história? Ela tem razão por não ter cedido? Ou ele tem razão por ter ficado chateado? E aí? Essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. Qual a sua opinião sobre o assunto? Vale Mais. E aí, meu povo? Ela deu esperança? Ou não? Ela tá certa? Comentem. Obrigado.